Oi, gente! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem. Apareceu a Margarida aqui mais uma vez, né? Que dá uma de doida da cabeça, que some e aparece do nada, como se nada tivesse acontecido. Me desculpem mais uma vez pela minha oscilação, né, gente? Como eu já disse em outros vídeos, sou uma pessoa procrastinadora e procrastino muito, muito, muito. Dá pra perceber já, né? Precisava nem estar falando. Mas voltei. E agora vou trazer mais vídeos. E já no início do vídeo eu quero dar um aviso pra vocês. Agora eu vou postar 2 vídeos por semana, na quarta e na sexta, tá bom? Então os vídeos na quarta e sexta vai sair na faixa de 7 horas, 7h30 no máximo, tá? E também queria avisar pra vocês não ligarem se o ventilador estiver fazendo barulho, porque aqui tá muito calor. Então não dá pra gravar vídeo com o ventilador desligado por causa do calor. E também pode ser que uma pessoa que tá aqui faça barulho também, né? Que vocês nem conhecem quem é, né? Dá oi aí. Essa menina que não desgruda do meu pé nunca, né? Que está aqui enchendo o saco, como sempre. Gente, já vou deixar como aviso aqui logo no início pra vocês não esquecerem de deixar o like no vídeo, ativar o sininho da notificação pra vocês poderem estar acompanhando todos os vídeos, porque como não tô postando muito, pode ser que talvez não apareça a notificação de vídeo pra vocês, tá? Mas eu sempre deixo lá no Instagram, então o meu Instagram também tá aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo no link, um link do Instagram pra vocês irem lá, seguir, e pra vocês estar acompanhando mais quando vai ter vídeo, quando não vai ter. E vou deixar também link de alguns vídeos anteriores pra vocês assistirem, se vocês quiserem, tá bom? E compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir o que eu tô dizendo aqui, tá bom? E é isso, bora pro vídeo. Gente, o tema do assunto que eu pensei em trazer hoje é sobre influência, tá? Meu cabelo tá muito calor. Voltei, vamos lá. Na influência, eu acredito pelo menos que existem 2 tipos. As pessoas que te influenciam de uma forma positiva e que te influenciam de uma forma negativa. Existem esses 2 tipos de influência. Eu separei duas palavras da Bíblia pra falar pra vocês, tá? Sobre influência. A primeira tá em Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Desculpa se eu gaguejo algumas vezes, tá? Que eu quero falar rápido e aí eu me embaralho tudo. E a segunda palavra tá em Provérbios 13:20. E diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui é que todos nós somos influenciados por alguém e também influenciamos alguém. Talvez a gente não influencie um número muito grande de pessoas, como as pessoas famosas, mas mesmo assim, sempre tem alguém que se espelha na gente. Pode ser uma irmã mais nova, uma prima, uma amiga que tá mais próxima. Mas, no modo geral, todo mundo é influenciado por alguém e influencia alguém também. Vou colocar no meu exemplo. Vou falar sobre influências maiores que pra mim, as minhas maiores influências são pessoas que convivem comigo. Minhas maiores influências, pra mim, é minha mãe, no sentido, assim, de que eu admiro ela por tudo e principalmente nessas coisas de igreja, assim, ela não era evangélica antes de eu nascer, mas depois que eu nasci, eu não conheço ela não sendo evangélica. E ela sempre direcionou muito eu e meu irmão nessa parte, assim, da igreja. E nunca colocou essas coisas de religião pra gente como uma obrigação, e sim como algo pra ser feito com amor. A maior influência pra mim da minha vida é a minha mãe. E a minha segunda maior influência é o meu irmão.
que pelo fato da gente ter sido criado muito próximo, a gente ser muito junto um do outro, eu acompanhei ele em todas as fases que ele passou, né? Eu vi ele saindo de uma pessoa desacreditada pelas pessoas em volta e até mesmo pela família, e chegar em um líder de jovens, e eu tenho o privilégio de ter ele e minha cunhada como meus líderes da mocidade que eu faço parte. Então, tipo assim, são mudanças. A mudança que ele sofreu foi muito radical. Então, hoje, pela pessoa que ele tem uma influência muito grande sobre mim. Ele e minha mãe são minhas duas maiores influências, né? E essas são minhas influências positivas. Antes, quando eu era mais nova, eu já tive influências ruins e eu era uma pessoa muito influenciável. Quando eu tinha lá pros meus... a minha parte da adolescência mesmo, sabe? Dos meus 13, acho que dos meus 11 até os meus 17 anos, 18 anos, eu era uma pessoa muito influenciável. E por quê? Porque eu sempre fui da igreja, essa é a minha religião desde quando eu me entendo por gente, e por escolha, sim, mas só que qual era a diferença de antes pra agora? Antes eu não tinha me encontrado ainda, e eu só tinha amigos, minhas amizades todas não era evangélica, todas era de outra religião ou não tinha religião nenhuma. Esse é o problema? Não, esse não é o problema. O problema não é a religião deles, nem a minha. O problema é, eles tinham escolhas diferentes da minha e me influenciavam a isso também. Por eu deixar? Sim, por eu deixar. Mas eram influências pra mim, entendeu? E hoje em dia eu já tenho pensamentos diferentes e vou ser bem sincera pra vocês. Essa questão de não ser influenciada mais mudou faz 2 anos. Não faz muito tempo, tá? Até meus 18 anos eu era uma pessoa totalmente influenciável. Eu era uma pessoa perdida no mundo, que não sabia o que eu queria e não onde eu queria chegar. Então, pra mim me encontrar demorou bastante tempo. Eu vou fazer 21 anos. E isso mudou um pouco antes dos meus 19 anos, entendeu? Que foi a fase que eu comecei o meu processo de mudança pra entender quem eu sou e onde eu quero chegar, quais são os meus princípios. Mas antes disso eu não tinha princípio nenhum, essa era a verdade. Mas vamos falar um pouco sobre a minha adolescência. Como eu não tinha amigas ou amigos que eram da igreja, era todos de outra religião ou então de nenhuma religião, e eu passava uma boa parte do tempo com eles, eu me deixava levar muito pelo que eles faziam. Não porque eles me obrigavam, mas porque eu via o que eles faziam como coisa positiva pra mim. E eu não tô julgando o que é certo e o que é errado. Pra mim, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Só que pra mim hoje não seria o certo, entendeu? As coisas que eu fazia antes, pra mim hoje. Na época eu não pensava se estava certo ou se estava errado. Eu só fazia porque os meus amigos faziam as coisas e eu queria fazer também, entendeu? Porque se eu não fosse junto com eles e não tivesse a mesma atitude que eles, eu ficaria sozinha. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande com questão de amizade. Por quê? Porque eu não era uma pessoa muito... Eu era sociável até, eu conseguia fazer amizade, só que as minhas amizades eu percebia que elas não duravam muito tempo. Eu tinha amizade por um curto período de tempo e as amizades se afastavam, simplesmente se afastavam. E eu era uma pessoa muito carente de amizade. Eu era uma pessoa que gostava muito de sempre estar acompanhada de alguém, sabe? Eu não gostava de ficar sozinha. Eu acho que quando é adolescente ninguém gosta também, né? Mas enfim, essa coisa de ser carente no sentido de amizade é até ruim pra gente, porque a gente começa a ver depois que se passa isso, que às vezes a gente tem amizades que na verdade nunca teve nada a ver com a gente e que às vezes a gente nem queria muito estar com aquela amizade, só que a gente só tava com aquela amizade pelo simples fato de não ficar sozinho, de não ter essa solidão, sabe? A gente tem muito medo da solidão, a gente tem muito medo de ficar sozinho, sendo que em alguns momentos são até bom a gente ficar sozinho, são até bom a gente se afastar
de pessoas que não convêm. Na verdade, tem horas que é necessidade a gente fazer isso, né? E eu não fazia isso pelo simples fato de não querer ficar sozinha e ter medo da solidão, ter medo de não ter amizade. E eu passei por isso tendo medo ou não. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei até agora e com o que eu li aqui na Bíblia pra vocês? Talvez pode parecer apenas um papo furado, né? Mas na onde eu quero chegar a gente tem que prestar muita atenção em quem está sendo as nossas influências e qual influência que a gente está sendo para as pessoas, sabe? Eu acho que a gente está vivendo em um tempo difícil onde muitas coisas estão sendo distorcidas, muitos princípios estão sendo quebrados e os nossos adolescentes, a nossa juventude tá cada vez mais perdido e tá cada vez mais carente. E isso, querendo ou não, faz a gente buscar influência onde não existe, sabe? Então, pra você que é jovem, que é adolescente, que ainda tá nessa fase de se descobrir e de descobrir os seus princípios e onde você quer chegar, pare e pense com muita clareza. As influências que você tem, as suas amizades que prevalecem mais na sua vida, ela tá sendo positiva ou ela tá sendo negativa? Talvez se você é da igreja, ela tá te levando para mais perto de Deus ou ela tá te afastando cada vez mais? Se você não é da igreja, essa amizade, ela tá te ensinando coisas boas, ela tá te trazendo coisas positivas ou ela tá te fazendo se perder de você mesma e tá fazendo você desacreditar de coisas que antes você acreditava. Porque a amizade a gente vê como uma coisa positiva e ela realmente é positiva, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem amizades que só vêm pra destruir a gente, que só vêm pra fazer a gente esquecer quem a gente é e perder o foco de tudo que a gente tem, sabe? Assim como existem pessoas boas e ruins no nosso convívio, as nossas amizades também, elas não são 100% boas. Nem todas as amizades que a gente tem, elas são boas pra gente, sabe? E se você é pra quem você é influência, você tá influenciando de uma forma positiva? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Tem uma prima que agora a gente tá um pouco afastada, mas antes a gente era muito próxima. E a gente cresceu junto e tal. E eu lembro que eu acho que ela tinha... Eu acho que ela tinha 13 anos. E eu tinha 17 anos. E a gente foi pra festa de Ano Novo aqui na minha cidade. Quando tem o Ano Novo. Geralmente, né? Agora na pandemia, no caso, não teve, mas... Até o ano retrasado teve, que é aquele... Ano passado? Sei lá. Me perdi. Mas teve aquele... Tem um trio elétrico, né? E fica cantando as músicas lá. E em 2017 eu não tava na igreja. Já era a época que eu tinha saído da igreja. E eu, quando eu tava fora da igreja, eu bebia. Todo fim do ano eu dava PT e por causa da bebida, porque eu bebia demais e, na verdade, nunca tive muito costume, assim, de beber. Eu não bebia direto, né? Então, e eu extrapolava. Eu bebia muito, misturava um monte de bebida. E eu não me orgulho disso, mas eu fazia isso. E essa minha prima saiu comigo. A minha tia confiou dela ir comigo pra praça, pra gente poder passar a virada do ano junto. E eu, irresponsável que sou, enchi a menina de bebida. Ela bebeu porque ela quis? Ela bebeu porque ela quis. Porque ela tinha consciência. Só que quem deu a bebida foi eu. E querendo ou não, quem influenciou ela a fazer isso foi eu também. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse bebendo e se eu não tivesse oferecido pra ela, ela não teria bebido. E aí nós duas passamos mal junto. E tá certo? Não tá certo. Primeiro que ela tinha 13 anos. Segundo que eu fui irresponsável, foi irresponsabilidade minha. Poderia ter acontecido alguma coisa grave com ela. E graças a Deus não aconteceu nada tão grave, a não ser ela vomitar e passar mal um pouco, mas assim, poderia ter acontecido coisa pior.
E isso pesa muito na minha mente quando eu penso nisso, porque eu influenciei ela a fazer isso, e isso não é uma coisa certa. Então, e já aconteceu várias coisas, assim, de eu influenciar alguém de uma forma negativa. Eu busco sempre influenciar as pessoas de uma forma positiva, mas já aconteceu também de eu influenciar alguém de uma forma negativa. Então, você que influencia alguém, para e pensa. As pessoas que você está influenciando ela por coisas positivas ou coisas negativas? As coisas que você tem influenciado essa pessoa vai agregar na vida dela ou só vai fazer ela se tornar uma pessoa que ela não quer se tornar? Ou isso vai levar ela a lugares que ela talvez não chegaria? A gente como influenciadores, pessoas influenciáveis, a gente tem que tomar muito cuidado e pensar muito, não só pelas pessoas, mas por nós mesmos, porque eu acho que muitas coisas que eu já me deixei influenciar e eu fiz, e coisas que eu influenciei de uma forma errada, pesam muito pra mim hoje, sabe? Então a gente tem que buscar ter esses pesos de será que isso é bom ou ruim pra mim? Será que isso é bom ou ruim pra pessoa que tá vendo o que eu tô fazendo? Por isso que aqui com o canal, quando eu pensei em fazer, a minha mãe conversou comigo e falou isso pra mim. Ela me deu esse conselho. Eu tomava muito cuidado com cada coisa que eu fosse trazer aqui, cada palavra que eu fosse falar, porque querendo ou não, essa é uma forma de influenciar as pessoas muito grande. E talvez isso pode acarretar em coisas ruins, assim como a gente já viu várias vezes já passando em notícias pessoas que foram influenciadas por youtubers que fizeram coisas ruins e essas pessoas foram totalmente prejudicadas, né? Então, gente, no geral, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Busquem influências boas, influências que vai te fazer melhorar, vai te fazer ser uma pessoa melhor e também vai te ajudar a chegar num lugar onde você quer chegar, pessoas que vão te incentivar de uma forma positiva e sejam influências positivas também. Influencie as pessoas com coisas boas, com coisas aproveitáveis e sempre tenham muita consciência das coisas que vocês fazem e das influências que vocês pegam das outras pessoas, tá bom? Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido o recado que eu quis passar. Eu me embolei um pouco nos meus pensamentos, porque eu penso em muita coisa de uma vez só. E aí eu quero falar tudo de uma vez e às vezes não consigo organizar muito certo o que eu quero falar. Deixem aqui embaixo temas de vídeos que vocês querem ver. Por favor, gente, comenta aí se vocês gostam ou não. Vai me ajudar muito. E é isso, gente. Até sexta-feira. Um beijão e tchau, tchau.